Meu nome é Lidiane, sou pedagoga especializada e tenho 3 filhos. O meu segundo filho é um menino, hoje um jovem, um adolescente, e ele tem autismo, nível 1 de suporte. E muitas pessoas ficam me perguntando como foi o processo de catequese do meu filho. Como foi lá anos atrás, quando não se falava tanto em autismo, como não tínhamos tantas informações, até mesmo gratuita, da forma que nós temos hoje. Como foi colocar essa criança na igreja? Inserir ele na catequese. Então eu vou explicar um pouquinho hoje como isso aconteceu. Alguns anos atrás, eu procurei o meu padre, eu expliquei a condição do meu filho. E em momento nenhum eu tive algum problema em fazer a inscrição dele para a catequese, a matrícula. Em momento nenhum houve um obstáculo por conta da condição dele. Os obstáculos que nós tivemos foi relacionado a fazer com que ele permanecesse na catequese, com que ele compreendesse os conteúdos catequéticos. Porque também naquela época não existia um material adaptado para ele, para as necessidades que ele tinha. Era uma criança que não era alfabetizada, uma criança que não usava a fala com funcionalidade, uma criança com comportamento de fuga constante. O meu filho fugia muito da igreja, fugia muito da paróquia. Nessa época ele ainda não aceitava nem entrar na igreja para Santa Missa. Quem dirá permanecer 1 hora e meia no encontro catequético, junto com outras crianças, com muito estímulo sensorial, muito estímulo visual. Então foi aí que eu busquei conversar novamente com meu padre e me disponibilizei a estar junto, a permanecer junto durante o período da catequese com ele. Por quê? O medo que ele fugisse, né, que ele saísse sem ninguém perceber, era algo que me incomodava muito, era muito frequente na minha vida. Eu tinha muito medo do meu filho fugir, porque eu sabia que comigo ele fugia. Eu já cheguei a perder meu filho algumas vezes, e eu estava só com ele, era 1 para 1. Imagina numa sala com 15, 20 crianças e um catequista sozinho. Então eu tinha esse medo. E eu fui, permaneci do lado dele durante os 3 anos da catequese. Só que daí eu fiz uma outra observação. O meu filho não acompanhava os conteúdos. O meu filho não entendia o que era proposto. Porque na época nós usávamos a metodologia da paróquia e não existia nada adaptado para ele. E eu acabava preenchendo o livro, eu acabava escrevendo, a catequista, nós acabávamos fazendo essa parte prática da atividade. Ele ficava como ouvinte. E na maioria das vezes eu perguntava para ele, né, após a catequese, o que ele tinha entendido. E ele falava para mim que ele não tinha escutado nada. Então era algo assim que tocava muito no meu coração, era um incômodo para minha vida. Foi aí que eu comecei a desenvolver os primeiros materiais. Eu já tinha uma experiência da educação especializada. Nessa época eu atuava como professora especializada numa instituição de ensino para crianças com deficiência. E eu decidi fazer a adequação curricular para o meu filho na catequese. Então eu peguei os conteúdos católicos, a doutrina católica e coloquei no material de ensino estruturado, que atende à legislação, segue todas as diretrizes, as bases para o ensino com deficiência, tanto o ensino clínico como educacional. Nessa época também um padre começou a me acompanhar, eu desenvolvia as atividades e o padre fazia a correção gramatical, a correção litúrgica, colocava dentro do missal para mim. Então aí surgiram os primeiros materiais. Inicialmente não foi algo que eu pensei para vender, para se tornar público para todo o Brasil. Não foi isso. Não era essa a intenção. Mas aos poucos, os padres aqui da minha cidade foram tendo contato com esse material. Eu acabei conversando com o meu bispo diocesano e ele me permitiu percorrer as paróquias da minha diocese. Então hoje esse material ele serve de auxílio também a muitas comunidades aqui da minha diocese, a muitas paróquias. E hoje também eu faço formações de catequistas. Eu explico como usar esse material, como a gente acolhe as famílias, as crianças com deficiência e torna a catequese mais acessível. Porque com essa grande demanda, com essa grande chegada de crianças laudadas até a igreja, até a catequese, é preciso que busquemos informação, conhecimento e estejamos preparados cada vez mais para que possamos atender com dignidade cada criança que Deus nos confiar. E é isso. Espero que vocês gostem.
Se quiserem mais dicas sobre o trabalho com deficiência, me sigam aqui nas minhas redes sociais, que sempre terá novidades. Até mais!